Bom, meu nome é Douglas Oliveira Vieira, vou estar apresentando agora aqui o meu mapa de risco laboral de um restaurante que eu construí. Primeiramente eu trago aqui uma definição, né, sobre o mapa de risco, que é justamente, ele tem o intuito, o objetivo, né, de identificar, né, fatores que estão presentes naquele local de trabalho e capazes de acarretar prejuízo à saúde dos trabalhadores, acidentes de trabalho, fatores de determinadas origens, tantos materiais, equipamentos, instalação que tem ali naquele local de trabalho. E propor a melhor forma de organização e orientação do trabalho, seja no arranjo físico, né, sobre o método de trabalho. Então eu trago essa conceituação segundo o Matos. E aí o local de escolha foi um restaurante de grande porte, onde atualmente são servidas 870 refeições por dia. E aí eu trago um breve fluxo desse restaurante, né? Aqui então a entrada do alimento, tem o estoque, a câmara fria e o refrigerador. Aqui é o local de preparo e aqui é onde as refeições prontas, né, saem, e aqui são os resíduos, né, que são gerados por esse preparo das refeições. Aqui também foi elaborado o layout do restaurante, que ele traz aqui tudo identificado, aqui a questão do fogão, né, fogão a gás, 2 a geladeira. Então aqui tem toda a legenda dizendo toda a questão da estrutura, o passo a passo desse layout desse restaurante, onde ele vem dizendo todas as áreas que compõem esse restaurante, né? Desde a entrada aqui de alimento, onde ele vem colocando, e aqui ele vai numerando. Né, o fogão a gás, a questão do 2, a geladeira, o 3, o lava-louças. Então aqui, ponto por ponto, ele vem, né, pontuando aqui os 12 itens que estão presentes nesse layout do restaurante. E aí, quais são as atividades exercidas nesse restaurante e os equipamentos e máquinas que são utilizados? Então, nesse restaurante é preparado, né, refeições, ao preparo de refeições e venda também de salgadinho, doces e refrigerante. Toda essa higienização ela ocorre lá no local antes e após o preparo dessas refeições, e também é lá que faz o recebimento, a estocagem e a segregação, esse separamento, né, essa separação dos alimentos. E aí, nesse levantamento, através da visita realizada, foi identificado, né, alguns equipamentos e máquinas que são utilizados no restaurante, né? Então, fogão, geladeira, lava-louças, chapa a gás, liquidificador, cortador de legumes, multiprocessador, refrigerador, né, carrinho de transporte, pano de pressão, caixa plásticas, panelas e facas. Então, isso aqui foi todo o levantamento através feito, né, da visita das atividades e os equipamentos que tem nesse restaurante. Além disso, existem alguns equipamentos de proteção individual que são de uso obrigatório pelos colaboradores desse restaurante. São as luvas térmicas para a cozinha, toda a questão dos equipamentos de proteção individual, bota e sapato antiderrapante, touca, os aventais de PVC, né, jaquetas, protetor auricular, e justamente a questão também do avental térmico. Então aqui ele coloca os equipamentos de proteção individual, os EPIs, e a questão, né, para cada um para que serve, né? Então a luva térmica para a cozinha, para manusear equipamentos quentes, a luva de borracha curta e longa, para a higienização do local e manuseio de alimentos. E a luva anticorte com fio de aço, então são cortes de carne. Então aqui nessa visita foi feito todo esse levantamento desses equipamentos, né, das atividades, dos equipamentos e máquinas que tem no restaurante, e alguns desses que são de usos obrigatórios pelos colaboradores. E aí, pensando nisso, né, de toda essa construção do mapa laboral do restaurante, há uma divisão dos grupos, né, do grupo 1 até o grupo 5. O grupo 1 ele é o grupo verde, identificado pela cor verde, que é todos os riscos físicos presentes, seja ruído, calor, frio. O grupo 2, vermelho, já são os grupos de químicos, né, poeiras, fumos, gás. O marrom já são os biológicos, relacionados a fungos, vírus. Os ergonômicos, que é o grupo 4, o amarelo, que é levantamento e transporte manual de peso, e também o grupo 5, que são os acidentes, né? Arranjo físico inadequado, iluminação inadequada. Então, mais parte relacionada a incêndio e estrutura desse local
onde traz toda a questão da legislação. E aí foi feito toda a classificação dos riscos desse restaurante por setor e a classificação, né, dos riscos, as causas e orientações de medidas de prevenção. Então, aqui na cozinha a gente identifica 3 tipos de risco: risco físico, ergonômicos, né, e os de acidente, que é o verde, o amarelo e o azul, que é justamente relacionado o verde ao calor, né, o risco físico, o ergonômico, esses movimentos repetitivos que ocorrem ali na cozinha, o choque, explosão e queimaduras e cortes, que é o azul, e aí foi orientado também todas as medidas de preventiva para esses riscos, esses 3 riscos, né, físico, ergonômicos e de acidentes que foram encontrados na cozinha, que é manter sempre a coifa ligada, né, sempre que utilizar essa questão de equipamentos que liberam calor e vapor, essa questão também de movimentar de forma correta o transporte de alimento, então todo averiguar o funcionamento das panelas de pressão e frituras. E também o outro setor que foi identificado também foi a questão da câmara fria, onde também lá tem, né, riscos físicos, veja a questão do frio, e o mecânico, que é a questão do azul, que é justamente a questão do risco de queda, utilizar, né, as botas antiderrapantes, na questão do frio, a utilização da jaqueta térmica. Já na sala de corte foi encontrado principalmente o grupo dos riscos de acidentes mecânicos, que é o azul, a questão de choque e corte, ação de luvas correta, observar a conexão do multiprocessador na tomada. Já no estoque, a gente encontra os riscos relacionados aos riscos ergonômicos da cor amarela e os mecânicos da cor azul, né, que é justamente o ergonômico, que é o transporte de objetos pesados, e o azul é a questão de queda, que é justamente lá no estoque manter a postura correta no levantamento e transporte dos alimentos, e já com relação aos mecânicos, é averiguar a limpeza, né, justamente desses alimentos, né, que ficam lá nesse estoque. Então, ter toda essa questão da limpeza, de utilizar ali todos os equipamentos de proteção individual como forma de prevenção. Já na entrada de alimento, identifica-se o risco ergonômico, que é o amarelo, que é justamente a causa ao levantamento e transporte manual de peso, que é manter a postura correta no carregamento dos alimentos e utilizar as luvas de borracha. E aí foi elaborado todo o mapa de risco para esse restaurante, onde aqui, né, foi sinalizado também a nomenclatura aqui, a descrição, onde a gente identificou aqui na câmara fria, né, existem 2 riscos, que são o mecânico e o risco físico, daqui sinalizado por verde e o azul, tá? Nessa intensidade que a gente colocou como de um risco de intensidade grande na câmara fria, justamente pela questão, né, do frio que ocorre também, justamente esses mecânicos de acidente. E aqui na parte do estoque, também como um risco de intensidade baixa, foi classificado como aqui ergonômico, né, metade, e também a questão do risco mecânico na parte do estoque. Já nessa parte da entrada do alimento, são toda essa questão, né, de um risco baixo relacionado ao risco ergonômico. E principalmente aqui na cozinha foi identificado 3 grupos de risco de intensidade grande que estão relacionados totalmente à sala de corte dos alimentos, que é os riscos mecânicos em azul, os riscos físicos e os ergonômicos, né, sendo uma área de grande risco, encontrado 3 grupos de risco, tanto físico, ergonômicos e mecânicos. E aqui tem toda a descrição por nota e legenda de cada área dessas, da 1 ao 12, onde ocorreu toda essa classificação. E aí foi orientado toda essa equipe, né, com o levantamento desses itens justamente de identificação através da visita de risco. Então, utilizar os sapatos, botas derrapantes, as luvas de borracha ou térmica, averiguar o bom funcionamento das panelas de pressão e fritura, movimentar-se de forma ereta no transporte de alimento, utilizar luvas anticorte, verificar a questão da limpeza, escada,
e utilizar o óculos de proteção sempre que necessário, né? Então, foi todas as orientações que foram repassadas e a gente conclui que justamente o que se destacou nessa atividade, que o risco mecânico, também como conhecido como risco de acidente, além do risco ergonômico e do risco físico, vale ressaltar que lá na cozinha foi o local com mais tipos de risco encontrado, sendo risco físico, ergonômico e mecânicos, ou de acidentes, em comparação com os setores de estoque, treinamento fria, sala de corte e a entrada de alimentos. Então, assim, é fundamental, né, propor melhoria significativa nas condições de trabalho dos colaboradores, mantendo toda essa preocupação com a saúde e segurança dos mesmos. E faz necessária essa continuidade de todas as orientações que foram repassadas para o restaurante, com foco no bem-estar, na segurança dos funcionários, para que o mapa de risco ele seja utilizado sempre que necessário e que ele seja um pontapé inicial para justamente a elaboração e implementação de um programa de gerenciamento de resíduos. Então aqui eu finalizo, né, aqui as referências que foram utilizadas e eu finalizo com o meu muito obrigado.